Rádio Manaim anunciando Evangelho Eterno, 6h26, 6h26, horário de Brasília desta segunda-feira, hoje já 26, meu Deus. Lembrando que esse ano é ano bissexto, hein? Mês de fevereiro, 29 dias, passa rapidinho, daqui a pouquinho já estaremos no mês de março. Queridos, deixa eu mandar um abraço aqui aos nossos pastores que estão aqui conosco, pastor Winston Depps conosco hoje agora. Pastor Winston faz parte do grupo dos pastores da segunda-feira, né? Ele começou no sábado, veio para terça, agora está na segunda. Isso é maravilhoso, né? Mas está aqui dando um reforço à equipe da segunda-feira. Também conosco, pastor Ricardo Cassa, conosco, pastor Pierre de Aquino, pastor Leandro Badique, conosco nessa manhã, e nos visitando o nosso querido irmão Neemias, né? Ele mora nos Estados Unidos há quase ou mais um pouquinho de 20 anos. E veio pro seminário, está aqui nos visitando, nos dando a honra de estar aqui conosco. Nosso irmão Neemias, que retorna para os Estados Unidos, né? Nessa semana, aliás, hoje, né, Neemias? Retorna hoje lá para os Estados Unidos. Falar em Estados Unidos, deixa eu mandar um abraço, meu querido pastor Everaldo Filpo, tá lá em Jacksonville. Ontem foi o aniversariante do dia, pastor Everaldo Filpo, completando 6.6 turbinado, né? 60 anos. 6.0. Desculpa, 6.0, aumentando 6 anos aí, meu Deus, me perdoe. 6.0, motor turbinado, grande abraço, meu querido pastor Everaldo Fio. Ontem, só pessoas especiais, hein? Ontem também que aniversariou foi o nosso querido irmão Elias Faé. 5.5. Que benção. O quê? Meu Deus do céu, vovô. Vovô, com 55 anos de idade já tá vovô, nosso Elias Faé. Grande abraço, nosso querido irmão. Fez aniversário ontem também. Quem está aniversariando também é o Tadeu. Ele mora aqui na Serra. Ele é da Igreja Cristã Maranata, Hélio Ferraz 1. Quem está mandando um abraço para ele é a sua filha Rebeca, de 8 anos. Parabéns, Tadeu. Receba um abraço aí da sua filha Rebeca, da família e todos nós aqui da Rádio Manaim, tá bom? A Késia Venturim também está aniversariando hoje, filha da Daniele. Eles moram aqui na Serra, em Fio Rosa 1, né? A Késia está fazendo 11 anos. Parabéns, Késia. Conheci a Késia. Eles estiveram aqui mês passado, aqui na Rádio Manaim, né? O Nicolas também, a Daniele, a Késia. Um grande abraço, né? Não é a Késia filha de Jó, não, viu? É a Késia, filha da Daniele. Então, isso. Um abraço. Parabéns. Feliz aniversário, tá, Késia? Quem também está aniversariando é o Carlito Venturim, completando 67 anos. Fez aniversário ontem, tô falando. Só gente especial, hein? O Carlito Venturim é pai da Daniela, né? E que é a avô da Késia, que fez aniversário, tá fazendo aniversário hoje também. Avô e neta fazendo aniversário. O Carlito mora em Santa Fé, aqui em Cariacica. Grande abraço, viu? Ô Carlito, receba um abraço aí da sua filha, a Daniele, dos seus netos, o Nicolas e a Késia, e claro, nossa aqui da Rádio Manaim também. Tá bom, meu querido? Um abraço também. Quem tá aniversariando é a irmã Laede Fontes. Ela é do bairro de Fátima, lá em Itabuna, na Bahia. Está aniversariando hoje também. Deus abençoe, receba aqui o nosso abraço e o nosso carinho. E eu tenho aqui 3 pedidos de oração. Gostaria que você anotasse, por favor. Pedido de oração, a irmã Maria do Carmo Soares Lúcio. Ela está no hospital de Ipatinga, em Minas Gerais. Ela tem 82 anos e precisa das nossas orações, tá bom? Irmã Maria do Carmo, lá de Ipatinga, está internada, 82 anos. Também orar pelo irmão Osmar Rebelo. Ele é o pai da nossa irmã Érica, lá de São Mateus, norte do Espírito Santo. O Osmar vai passar por uma cirurgia hoje. Ele já está internado e daqui a pouquinho ele passa por essa cirurgia e nós iremos passar juntamente com ele em oração. Você vai dar uma bênção, tá bom, Érica? Tá bom, seu Osmar? Sei que o senhor está ouvindo a gente aí no hospital, viu? Estamos unidos pelo mesmo Espírito, tá bom, querido? Estamos juntos, hein? Fazemos parte do mesmo corpo. E também orar pela irmã Rosilene Borges, do Santos Correia. Quem me pediu aqui foi o Capitão Assunção, meu querido Capitão Assunção, irmão Capitão Assunção, ali de Jardim Camburi 6, ovelha do pastor Aníbal Neri. Isso, nosso querido deputado. Ele disse assim: Kleber, peço oração pela irmã Rosilene Borges, do Santos Correia. Ela é aqui de Jardim Camburi 6, vai passar por uma cirurgia hoje. Tá bom, vamos orar sim pela nossa irmã. Obrigado, capitão. Muito bem, 6h30. Quero agradecer também aqui a nossa equipe de retaguarda, nosso irmão Josias Nunes, o nosso 02 na técnica, também o nosso irmão Yuri, lá no comando geral, né, no Master, nos ajudando aqui a transmitir a madrugada e o pós-madrugada pela TV Manaim.
Queridos, o texto trazido nessa manhã, o pastor Winston Depps trouxe aqui em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Vou pedir o nosso irmão Josias para colocar na tela pra gente. O texto diz assim, obrigado, Josias. O texto diz assim, lançando sobre ele quem? O Senhor, claro. Lançando sobre ele, o Senhor, toda a vossa ansiedade. Notem, não está falando que é a metade, mais ou menos. Não, é toda a ansiedade. Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha que palavra gloriosa. Porque ele tem cuidado de nós. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, Deus que cuida de nós. Queridos, essa palavra ansiedade, no original hebraico, é você correr em 4 direções, norte, sul, leste, oeste, ao mesmo tempo. No hebraico, esse é o conteúdo de ansiedade. Ou seja, você não sai do lugar, não resolve nada e continua ansioso. Então, por isso que a palavra do Senhor diz, lançando sobre ele, sobre o Senhor. E no original, pastor Enzo, a palavra lançando aqui no original grego, é jogar com força. É jogar com força, com toda a sua força. Toda a vossa ansiedade, tudo aquilo que te oprime, tudo aquilo que te angustia, as preocupações, você deve lançar sobre o Senhor. E ele falou, olha, meu fardo é leve, né? Agora, nessa manhã, porque a ansiedade é o mal do século, é o que tem deixado as pessoas ansiosas, afadigadas, né? Marta, Marta, o Senhor falou isso, não foi? Marta, Marta. E nessa manhã, no hebraico, quando o Senhor ele fazia essa repetição, Marta, Marta, Simão, Simão, Abraão, Abraão, Samuel, Samuel, ele estava dando destaque, chamando a atenção para algo muitíssimo importante. E nessa manhã, o Senhor está falando para muitos nessa manhã, Pedro, Cláudio, Neemias, né? Porque estás ansioso, entrega a sua preocupação ao Senhor, lança sobre ele toda a vossa ansiedade, sabe por quê? Porque ele sempre cuidou de você, ele tem cuidado de você, ele está cuidando de você, e nessa manhã o Senhor também quer cuidar da vida de muitos que estão ansiosos, afadigados nessa manhã. Pastor Winston, a paz do Senhor. A paz do Senhor, Kleber, a paz do Senhor, pastor Ricardo, pastor Leandro, né, pastor Pierre, Aquino. Para mim, primeiro, as boas-vindas que os irmãos me deram aqui na segunda, é um prazer, só agradecer, né, foi o que eu falei com o irmão Pierre aqui, o pastor Pierre aqui antes. Essa madrugada, ela é muito mais do que a gente imagina, né? A gente sai daqui revigorado e a primeira bênção quem recebe somos nós mesmos. Há sempre um banquete aqui para nós. Essa história, essa epístola de Pedro mostra um Pedro totalmente diferente daquele que a gente vê nos evangelhos. É verdade. Porque nos evangelhos você vê um Pedro que andava com Jesus, mas que não conhecia Jesus. Ele andou com Jesus e ele negou Jesus no final. Ele acabou assim tendo atitudes que foram atitudes que não eram nem de servo. A situação dele com aquele amigo lá, aquele rapaz do templo, o Marlon, né? Uhum. Cortou a orelha do rapaz. Sim. Então era um homem ansioso, precipitado. Sim, né? Afoito, né? Afoito. Um homem sem Jesus, um homem sem freio. E o homem que aceita Jesus, ele, como Paulo fala, ele é prisioneiro de Cristo. Ele é totalmente ligado à vontade do Espírito, à vontade de Deus. Foi como o povo no deserto. Quando Deus levantava a nuvem, o povo andava. Quando Deus abaixava a nuvem, o povo ficava. Então, quando a gente vê essa história de Pedro aqui, essa primeira epístola principalmente, ele já dá uma carta de boas-vindas. Agora eu sou aquele que não se cinge a si mesmo. Agora eu sou aquele que Deus dirige, que Deus guia. E o entendimento dele é tão profundo, Kleber. Primeiro porque ele toca em assuntos que eram caros para ele. No caso da ansiedade, a gente vê na história de Pedro uma ansiedade tremenda. O tempo inteiro um homem ansioso. Você vê na palavra muitos ansiosos. Isso fazia errar. E quando você fazia ele errar, você vê Elias. Meu Deus, Elias vivia com a experiência com Deus tão profunda, mas só o que descedentou, só o que tirou essa ansiedade dele foi o quê? Foi o anjo lá e dá a ele
que ele estava debaixo de um zimbro lá, correndo, preocupado, ansioso, correndo de Jezabel, e ele não tinha visto qualquer coisa não, ele tinha visto uma operação de Deus que, sinceramente, se eu visse aquilo ali, eu ia querer ir para o céu na mesma hora, porque eu não ia querer viver outra coisa mais. Ver o céu descer fogo, né? Do céu, profetas de um Baal, negócio viu? sério. E ele começa essa carta, irmãos, primeiro endereçando. Interessante que ele começa levando uma palavra de muito conforto, porque ele começa assim: aos estrangeiros dispersos, ó, vocês que estão sem terra, você que vai para os Estados Unidos para ficar longe lá, ó, né, Neemias, ó, dispersos. Ele já traz uma palavra para esses. Aqueles que vão para uma terra longínqua, aqueles que estão longe de casa, fora, sem pátria. É como se fosse um exílio, né? Exilados, longe. Que Deus até levou muitos ali para evangelizar lá, né? E ele começa dizendo, ó, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia. No final do livro ele manda um recado para uma irmã lá da Babilônia. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda. Quer dizer, ele cita até alguém lá, bem lá já no Oriente. Porque Babilônia é ali no Iraque, né? Entre os rios Tigre e Eufrates. Sim. Ele fala da Bitínia, lá em cima no Mar Negro, hoje é Turquia, né? Ele fala de tantos lugares, da Galácia, da Capadócia, né? Ele fala da Anatólia aqui dentro dos textos, dentro da carta, dessa região que hoje se chama Turquia, mas na época era uma região grega, uma região de um império hitita, né? Eram hititas ali, depois virou gregos, depois virou... os otomanos desceram lá da planície lá de cima, logo depois do Cáucaso, desceram, tomaram com o Ostoman e viraram, era o Império Otomano, e depois virou Turquia, depois da Primeira Guerra Mundial. Quer dizer, era uma região longe daquela região dele. E ele começa a contar a experiência dele. E se os irmãos, pastor Ricardo, notar, olha o versículo 2, ele já traz o entendimento de salvação dele. E eu vou dizer para os irmãos, é diferente do que vivemos hoje? Ato e processo. Ato e processo. É o versículo que nós pregamos, entendemos. Eleitos, ele já diz, ó, eu já era eleito. Então, ele sabia, e o conselho que ele dá agora sobre lançar a sua ansiedade era já uma experiência dele vivida. Ele escreve uma carta de punho, porque ele era um camarada praticamente letrado, ele era um pescador. Se os irmãos forem olhar o grego, que isso foi escrito, foi um grego bem arcaico, pode olhar lá, Kleber, na nossa Bíblia grega aí, ó, é um grego bem arcaico, ou seja, cheio de erros, poderíamos dizer assim, erros de português, nós vai, nós vem, nós foi, né? Mais ou menos isso. Mas assim, o entendimento e a experiência dele de dizer, ó, lança toda a sua ansiedade sobre ele, era uma experiência própria de alguém que entendeu que foi eleito por Deus, de alguém que vivia em santificação do Espírito. Não era mais o Pedro que cortou a orelha de Marlon lá, não era mais o Pedro que negou o galo, mas agora era o Pedro que foi na casa do centurião Cornélio. E nós podemos ver também que Pedro era extremamente seguidor da lei, porque quando precisou vir o quê? Aquele lençol para mostrar para ele que a lei não levava para o céu. Meu irmão, lançar a ansiedade sobre o Senhor, o Pedro está dizendo o seguinte, ó, é graça de Deus, é oportunidade de ter uma vida em descanso com o Senhor. Todos os projetos que Deus te faz e te dá, e as promessas que Ele traz para você e para nós, é maravilhoso quando a gente segue essa sequência, ó, nos humilhamos diante dEle e nos desapegamos, ó. Deixa eu chamar aqui o pastor Ricardo Cássia. Tanto tempo que eu não falo com o pastor Ricardo Cássia. Pastor, que bom vê-lo novamente, com saúde, recuperado depois de um momento de angústia, mas recuperado, graças a Deus. A palavra ansiedade, eu disse no início que significa lançar, correr aos 4 cantos da terra ou 4 lugares sem sair do lugar, né? Você vai em 4 direções sem sair do lugar. A ansiedade é um mal que atinge a pessoa tanto em seu aspecto físico quanto psíquico. E é sinônimo de aflição, agonia. E no grego, olha que interessante,
No grego, a raiz da palavra ansiedade é distração. Ou seja, quando você está ansioso, você fica distraído, traz desequilíbrio, traz desordem mental, física. Olha quanta coisa. E o Senhor fala, olha, lança sobre o Senhor, lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, não tem faltado nessa hora em que o mundo está vivendo, né, onde nós temos crianças de 14, 15 anos ansiosas, estressadas, deprimidas, mas Ele fala, olha, lançai esse fardo pesado sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Paz, Senhor Pastor Ricardo. Pai do Senhor Kleber, mais uma vez a paz dos seus pastores aqui presentes, né? O Neemias está aqui conosco, Glória a Deus. pastor Winston, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui também ao grupo da segunda-feira, e a paz do Senhor a todos os irmãos, amigos, aqueles que estão conectados conosco, participando deste período. O Kleber, em primeiro lugar, eu agradeço, né, as orações que foram feitas, né? Você sempre preciso, sempre muito atento, muito amável conosco. Eu agradeço a você, todo o grupo de pastores, os irmãos de uma forma geral que oraram, né? Passamos por uma cirurgia, mas já estamos recuperados, graças a Deus. E é sempre uma alegria estar aqui, né? Esse ambiente aqui, que é a operação do Espírito Santo, né? É uma alegria para nós. Esse texto que o pastor Winston trouxe aqui na madrugada, comentávamos aqui, né, antes, ele é sempre oportuno, né? É a palavra da madrugada. E eu lanço aqui uma pergunta, né? Quem nesta última hora não tem algum tipo de preocupação, né? Isso aí é do homem, é de nós, né? Todos neste momento têm algum tipo de preocupação, ansioso, preocupado com alguma situação, e vamos dizer, muitos nesta hora, e talvez estão aqui participando conosco nesta manhã, estão pedindo socorro, né? A ansiedade, dependendo do grau dela, ela traz até doenças de ordem física mesmo, leva as pessoas às vezes a uma situação extrema, né? Mas o texto que foi lido aqui, todo recurso está aqui, né? É interessante que o versículo 6, o versículo que antecede o texto que foi lido, né? A palavra diz assim, humilhai-vos, humilhar, né? Olha, tem algo muito importante na vida do servo que não pode faltar nesta última hora, é a oração, né? A oração é o combustível que nos liga ao Senhor, né? A oração, e veja bem, ela tem que estar ligada ao sacrifício do Senhor Jesus na cruz, né? É a Ele que nós temos que recorrer. Então, é humilhar, é ter uma dependência completa do Espírito Santo. Ou como o pastor Winston colocou aqui com muita propriedade, né? Como Paulo diz, temos que ser prisioneiros de Cristo. A nossa vida tem que estar na dependência completa dele, humilhar, orar sempre, né? Agora, e o recurso? O recurso está aqui na palavra, né? Ele fala assim, porque Ele tem cuidado de vós. Nós temos um Deus que tem cuidado das nossas vidas, né? Em todos os momentos, em todos os instantes, um Deus misericordioso, né? Que é onisciente, que conhece as nossas necessidades. Ele conhece as aflições da nossa alma, do coração, a ansiedade, aquilo que nos traz preocupação, aquilo que nos traz angústia, aquilo que nos traz tristeza, né? Mas, um Deus todo-poderoso, um Deus onipotente, porque o texto diz, né? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Ele é o Deus todo-poderoso. Ele é o Deus que tudo vê, como você sempre faz as aberturas aqui, o Kleber, do programa, o Deus que tudo vê, um Deus que tudo pode, né? É interessante que eu lembrei aqui esse texto, né? E lembrei aqui de um outro texto da experiência de Davi, o Salmo 55, né? O versículo 22, Davi diante de uma situação difícil na vida dele, né? Difícil, os inimigos estavam ali ao redor, mas o que Davi faz? Ele ora a Deus, né? Ele vai aos pés daquele que tinha poder para dar a ele o livramento, e ele fala assim,
E lá no versículo 22 ele diz assim, ó: lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Então, esse texto que o pastor Winston trouxe, sempre eu lembro desse salmo aqui também. Olha, o momento é esse. Tá preocupado? Tá triste? Tá angustiado? Ansioso? Ó, lança. Lançar é jogar, é arremessar. Ó, joga sobre o Senhor, lança sobre ele. E qual é a promessa que ele faz? Promessa não, mais do que uma promessa, uma certeza. Ele diz assim, ó: ele te susterá. Ele nunca vai permitir que o justo, aquele que é justificado pelo sangue de Jesus, aquele que teve um encontro com o Senhor, aquele que aceitou o Senhor como o Senhor da sua vida, legítimo, único e legítimo Salvador, olha, ele nunca permitirá que os justos sejam abalados. Glória a Jesus. Essa é a palavra, né, do Senhor para as nossas vidas, né? Então, uma palavra, um texto muito oportuno para nós, diante do momento profético que nós estamos vivendo, né? Louvado seja Antes o Senhor. de passar a palavra aqui, o pastor Pierre Aquino, deixa eu mandar um abraço, eu estava esquecendo aqui, ao meu grande amigo, conheci ontem, meu grande amigo, irmão Heitor. Ei, Heitor, tudo bem, querido? O Heitor é um jovem baterista, olha, meu Deus, olha aí, lá de Colinas de Laranjeiras, conheci ontem. Um grande abraço, meu querido irmão Heitor, tá aí do lado da sua mãe, acompanhando a madrugada e o pós-madrugada, obrigado pelo carinho. Já aproveitando, mandar um abraço para o Ungido Thiago, também lá de Colinas de Laranjeiras, e o irmão Davis e toda a sua família, pastor Vanes, um grande abraço a esses irmãos, a Rosana também, grande abraço aos irmãos aí de Colinas de Laranjeiras, Oséias, lá também, enfim, irmão do pastor Samuel. Grande abraço a todos vocês, obrigado pelo carinho. Tá bom, Heitor? Deus te abençoe. Bom, recebi uma mensagem aqui de uma irmã, ela diz o seguinte: Kleber, a palavra que foi mencionada, lança sobre ele, ou seja, sobre o Senhor, toda a vossa ansiedade, falou profundamente no meu coração nessa manhã. Hoje, vou levar, essa pessoa deve ser esposo dela, né? O esposo dessa irmã. Vou levar meu esposo ao cardiologista e ao neuro. Estou muito ansiosa. Meu corpo está doendo de tanta ansiedade, de tanta preocupação. No ano passado, em novembro, o meu marido teve um AVC na hora do culto. E agora estamos no tratamento. É possível que ele passe por um cateterismo, né? E o medo da gente, ela é enfermeira, é que possa ter complicações. Enfim, a gente fica ansiosa por tudo isso. Ontem à noite, para você ter uma ideia, eu não consegui nem ir ao culto de tanta dor no corpo, ou seja, o estresse, a ansiedade, a preocupação. Hoje pela manhã, eu também não tive forças para ir à madrugada da minha igreja. Então, liguei o rádio para ouvir a madrugada pela Rádio Manaim. Olha a palavra que Deus deu para mim nessa manhã, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado. Essa palavra foi para mim, Kleber. Parecia que você estava falando só para mim. Glorifica ao Senhor pela bênção. Minha irmã, como o pastor Winston falou aqui, essa mensagem não foi do pastor Winston, não foi do Kleber, não foi dos pastores, foi do Senhor que viu a sua preocupação, a sua ansiedade. E o Senhor trouxe essa palavra como bálsamo sobre a sua vida. Então lança sobre ele toda a vossa ansiedade nessa manhã. Estamos orando pelo seu esposo, a partir de agora também, né? Pastor Pierre, a ansiedade é um fardo pesado para qualquer pessoa, como nós vimos aqui. Mas para Deus não. Paz, Senhor, pastor Pierre. A paz do Senhor, os irmãos da bancada, o Neemias, que vai retornar para os Estados Unidos, né, Neemias? Hoje, já estamos orando por você. O nosso pastor aqui, um nome chique, rapaz. Eu com um sobrenome desse. Fala para mim aí, Kleber. Eu vou falar só o primeiro sobrenome, é Depps. Mas o segundo é muito mais bonito. Como é que é o segundo aí, pastor? Deve ser o segundo. Então é o primeiro. E o primeiro? O primeiro é complicado, né? O alemão aí, eu falei. É Winston? Wernersbach. Wernersbach. Pastor Winston, que está com a gente agora na segunda-feira. Uma festa. Seja bem-vindo, tá, pastor? Ao pastor Leandro, ao pastor Ricardo, que estava deixando saudade aqui. É verdade. Graças a Deus, está aqui de volta, né, pastor Ricardo? Graças a Deus, Graças né? a Deus. Graças ao nosso maravilhoso Deus, né? Glória Estamos a de Deus. pé. Amém. Louvado seja o nome do E o Senhor. nosso amigo Kleber, né? O nosso âncora. Amém. Né, Kleber? Amém. Assim, a gente vai começar a ver esse versículo. Igual o pastor pregou, e ele usou uma expressão muito interessante. Ele falou sobre lançando
aparentemente lançando, a gente lê, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. E a ansiedade, ela é a doença do século. Verdade. É uma palavra muito atual para todos nós. Ansiedade é algo que nós lutamos contra isso todos os dias. Quem dizer que não tem ansiedade, a ansiedade, na verdade, é uma preocupação excessiva. Perfeito. Igual você citou a situação da irmã, uma preocupação com o marido que vai fazer a cirurgia, né? E a forma que ela está vivendo. Isso aí é uma ansiedade excessiva que ela está vivendo. Isso É um momento de luta, de prova que ela está vivendo. Isso traz problema no corpo físico. Adoece a né? pessoa, Na a pessoa mente. não dorme, não descansa. Exatamente. Mas só que o apóstolo Pedro, ele vai deixar um conselho glorioso. Isso aqui, na verdade, é uma afirmação, minha irmã. Isso aqui, na verdade, é a palavra de Deus. Que a palavra de Deus, a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Aleluia. Deus vela pela sua palavra. Então o apóstolo Pedro, que era um pastor, um homem cheio do Espírito Santo, um homem convertido, ele vai dizer o seguinte: minha irmã, ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de você, ele tem cuidado de mim. Os recursos do Senhor não vai faltar para a sua vida. E a gente vai ver no início desse versículo, lançando. Lançar é tirar de você, é algo que você está carregando, é uma preocupação que você está carregando, e você dizer o seguinte: ó, isso aqui não é mais meu. Isso aqui não me pertence. Senhor, esse problema que eu estou vivendo, essa situação que eu não posso resolver, isso aqui não é mais meu, isso aqui é seu. E para você lançar, Kleber, você precisa exercer fé. É fé. Ele fala isso daqui depois no versículo em seguida, né? E interessante que a carta aos Hebreus, pastor Leandro, capítulo 11, versículo 6, diz o seguinte: sem fé, ó, lançar é você confiar. Eu dei alguma coisa para uma pessoa que está aqui, ó. Eu confio no Senhor, o Senhor vai cuidar de mim. Lançar sem fé é impossível agradar a Deus. Então hoje nós estamos vivendo um momento do breve, momento profético, onde os problemas sobre a terra vão vir. As situações difíceis, elas vão vir, não tenha dúvida. Mas só o que Deus quer de nós? Que nós tenhamos fé. Fé em quem? Fé no Senhor. Fé que o Senhor vai cuidar de você. Fé que os seus problemas, que querem muitas das vezes tirar a sua paz, tirar a sua alegria de viver, que você vai dizer assim: ó, esse problema não é meu. E eu me lembrei, Kleber, do rei Ezequias. O rei Ezequias recebeu de Senaqueribe, eu não sei se os irmãos lembram dessa passagem bíblica, ele recebeu várias ameaças. Rei Ezequias era um servo de Deus, reinava em Jerusalém, e a Bíblia diz que ele reinou durante 29 anos. Está lá em 2 Reis. E é a palavra de Deus que ele recebeu ameaças contra o reino dele. E entrou no coração dele ansiedade. Entrou no coração dele preocupação extrema. Por certo, ele pensou assim: agora acabou, minha vida acabou agora. Agora eu vou perder o reino, agora eu vou perder minha família. Porque naquela época, quando o reino perdia, quando ele era vencido, a primeira coisa que eles faziam era matar a família. Por certo, ele estava desse jeito: meu Deus, Senaqueribe, que tinha um exército muito maior que o dele. E hoje nós estamos vivendo dias assim, onde os problemas que nos envolvem são muito maiores que nós. Humanamente, a gente não tem como vencer. E ele estava dessa forma. A Bíblia diz que ele entregou todos os ouros do seu palácio para Senaqueribe. De tão preocupado que está. E às vezes a preocupação que nós vivemos tira de nós a nossa comunhão, que é o maior tesouro que um crente tem, que um servo tem, que é a comunhão que ele tem. Tira a comunhão, igual a irmã disse que ela não conseguiu ir para a igreja. Tirando de nós o valor espiritual. Ele entregou tudo que ele tinha. Mas chegou um ponto que ele viveu isso aqui, ó. Esse versículo 7 que o pastor pregou. A Bíblia diz que ele vai fazer uma oração e que ele vai transferir,
olha só, ele vai lançar o problema que ele estava vivendo, a situação que ele viu que não estava resolvendo, que os recursos dele, que ele deu ouro, que ele quis agradar um, quis agradar outro, não estava resolvendo. O recurso humano não resolve, irmão. Ele estava querendo resolver do jeito dele, mas chegou um momento que ele disse o seguinte: agora eu tenho que lançar esse problema para o Deus Todo-Poderoso, porque da minha forma não está resolvendo nada. A Bíblia diz que ele vai fazer uma oração no capítulo 17, lá de Isaías, versículo 36, ele fala: Senhor, olha, Senaqueribe está desafiando o Senhor. Esse problema, quer dizer, ele quer dizer o seguinte: esse problema não é meu, eu sou seu servo. Senhor, eu estou lançando sobre ti essa ameaça que está vindo sobre mim. Quando ele fez isso, a Bíblia diz que o profeta Isaías se manifestou. Quando o crente faz isso, irmão, a eternidade se manifesta a seu favor. Porque você não está confiando naquilo que você tem, naquilo que você é, mas você está confiando no Senhor Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Amém. A Bíblia diz que Deus mandou um anjo sobre aquele monte de soldado que estava rodeando o castelo dele, 185 mil homens, todo mundo conhece a história. E um anjo de Deus aniquilou o problema que o rei Ezequias estava sofrendo. Então, qual é o conselho de Deus para nós hoje, igual o pastor pregou? Uma palavra muito boa, direta. Uma palavra atual: lança, irmão, o seu problema sobre ele, porque verdadeiramente ele tem cuidado de nós. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Leandro Bade, que também conosco nessa manhã, pastor. Eu lembrei aqui, o pastor está falando, está lembrando aqui, dos amigos de Daniel. Deus não livrou-os da fornalha, mas livrou-os dentro da fornalha. Muitas vezes Deus nos livra do problema, mas Ele nos livra dentro do problema. E isso acontece muitas vezes para fortalecer a nossa fé. Olha o que diz aqui Filipenses 4, verso 6. Diz assim, veja bem, o senhor é uma ordem. O senhor diz assim: não estejais inquietos por coisa nenhuma. Ou seja, não andeis ansiosos, né? Ou não estejais. Antes de você ficar ansioso ou inquieto, as vossas orações sejam tudo conhecidas diante de Deus. Mas como? O texto diz: pela oração, com súplicas e com ações de graça. Então, a paz de Deus, que excede todo o conhecimento humano, todo entendimento, guardará os vossos corações, vai blindar os nossos corações e os vossos sentimentos. Aqui é mente, a nossa mente, em Cristo Jesus. Pronto. A fórmula está aqui. Basta colocarmos em prática. Paz, Senhor, pastor Leandro. Pai do Senhor, querido. Pastor Winston, Pierre, Neemias, pastor Ricardo, pastor Wallace, né? Que faz falta aqui conosco, nosso companheiro. Kleber, seguindo a ordem aí, como você disse que é uma ordem, né? E é uma ordem. É uma né? ordem do Senhor. O texto propício para hoje, né? No início de semana, as aflições que chegam em velocidade na nossa porta. Nós vivemos um tempo que não há medida. Chega pelo WhatsApp, chega pelo e-mail, chega por assuntos, às vezes até familiares, né? Dentro de casa. As aflições, elas chegam em velocidade multiplicada. Porém, a igreja foi chamada para viver esse mistério, como os companheiros trouxeram aqui, pastor Pierre também. A palavra, ele tem cuidado de nós, né? Tem cuidado de vós, de nós. Hoje, né? Ela alcança hoje. Ela alcança o dia de hoje. Que dia que é hoje, Kleber? Que dia é hoje? Hoje, segunda-feira, dia 26. 26. A irmã que vai ao hospital, as necessidades, né? Aquilo que bate na nossa porta hoje, e muitas vezes para entristecer. Eu me recordo de um companheiro esses dias, estava contando uma experiência. Porque como a igreja vai viver isso? Ela só entra nesse mistério com os recursos que o Senhor tem nos dado, com a bênção, né, do sangue vivo, né, o clamor pelo sangue de Jesus. E o companheiro estava dizendo, Kleber, esses dias, que chegou à porta dele uma necessidade e ele disse: Senhor, ele precisava estar alegre naquele dia. E veio um abatimento sobre ele, aquilo que vem para nós, né, todos os dias. E ele foi aos pés do Senhor para lançar. Como que ele vai lançar? Ele foi a palavra. Ele clamou pelo sangue de Senhor. Essa aflição,
é para considerar ela hoje, ela vai me abater, vai atrapalhar o lar, as dificuldades desse dia. Eu tenho culto, e como o Senhor deu o livramento aí, né? Enviou os anjos e tudo, na palavra, os amigos, e ele abriu a palavra. Quando ele abriu a palavra, ele perguntou ao Senhor, esse dia é para considerar como tristeza? De baixo, quando ele abriu a palavra, o Senhor disse assim, e esse dia será dia de gozo e de alegria, porque uns aos outros darão presentes. O Senhor falou com ele, eu estarei contigo te alegrando nesse dia. Amém. Então, pronto, a ansiedade foi lançada, foi vivida, né? Então nós vivemos uma palavra que é viva, ela é viva. Então a palavra ela é propícia para o dia de hoje, porque a igreja ela vive esse mistério, ela tem como lançar sobre o Senhor. E como o Kleber disse aí, né, a ansiedade correr para todo lado, a igreja não precisa correr porque ela tem uma direção, a igreja tem a revelação. Nós temos que ouvir a voz do Senhor, é um caminho, né, para o céu. A igreja tem uma direção, ela tem uma só palavra, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, porque Ele tem cuidado quando? Hoje. O Senhor tem cuidado hoje. É uma igreja que está definida, que ela acompanha, ela na verdade, ela obedece à direção do Senhor, ela não precisa ficar desorientada, porque aos pés do Senhor, pela palavra, pelo clamor, pelo sangue de Jesus, na orientação, na obediência, todas as vossas ansiedades. Como é o texto aí, Kleber, que você diz, Filipenses, por favor? Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas orações sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, com súplicas e com ações de graças. Em coisa alguma, que é buscar o reino, né? Buscar Isso. primeiro o reino de Deus. Nós temos um foco, temos uma direção, né? Deus tem cuidado de nós, há um Deus Pai, que Ele é o provedor, está presente. Nós aceitamos o Filho, aceitamos o sacrifício, confessamos Jesus, aceitamos Jesus como nosso único, suficiente Salvador. Temos o Espírito Santo que está conosco e Ele tem cuidado de nós. Tem cuidado da irmã que irá no hospital, aqueles que vão fazer procedimento nesse dia, no dia 26, né, de fevereiro. Finalizaremos esse dia de louvor, né, de glorificação ao Senhor, Aleluia. porque Ele tem cuidado de nós. Ao Deus Pai, né, ao Filho e ao Espírito Santo que tem operado no nosso coração. Que maravilha. São 7h04. Pastor Winston Depes, o texto, ele fala lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem a cuidar de Deus. Como é que nós conseguimos lançar sobre Deus? Por exemplo, eu estou aqui pertinho do pastor Winston. Falou, pastor, eu vou lançar sobre o senhor aqui a minha ansiedade e lança aqui para o senhor. Mas como é que a gente faz para lançar com Deus? Como é que nós podemos lançar? Porque as pessoas podem estar nos ouvindo, podem não ter nenhuma experiência com esse Deus que nós temos. Como é que nós responderíamos para ela? Como nós podemos lançar a nossa ansiedade sobre nosso Deus? Pai do Senhor, mais uma vez. Sempre tem uma cinturinha, né? Não é? Mas é uma resposta simples, Kleber. Não estou aqui. Você, quando chegar para alguém e dizer assim, ó, você precisa descansar em Deus. Eu vou dar um exemplo aqui. Como é que você vai se entregar ao Senhor? Você lembra qual é a dependência do cego para o guia? Toda. Porque ele não anda para lugar nenhum. Então ele precisa confiar totalmente. Então no verso 9, um pastor aqui falou uma coisa interessante, ao qual resistis firmes na fé. É fé. Foi você que falou sobre fé. Entregar-se ao Senhor, lançar ao Senhor, como Neemias falou, é desapegar-se totalmente. Não é entreguei ao Senhor e continuei aflito. Não. A Bíblia também fala assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E Cristo em mim é o quê? Esperança da glória, é vitória. Eu só vou, irmão querido, irmã querida que está nos ouvindo, você vai ter só a vitória completa se você deixar de existir em ansiedade, ou seja, quando toda a sua ansiedade estiver nas mãos do Senhor. Não vivo mais eu, mas Cristo é quem vai cuidar da minha ansiedade. Se eu entregar ao Senhor alguma coisa, o cego que é temoso, né? Vai para aqui, vai para ali, não tem, né? Uma colocação apenas, uma figura aqui, que ele acaba tropeçando, porque ele vai sair porque ele não está vendo.
A sua ansiedade sendo lançada ao Senhor da mesma maneira. É confiança total. Tenha confiança. Entrega, né? Você nunca entregou totalmente? Você entregou a irmã Yara, esposa do pastor Eugênio, Ah, sim. quando eu Lá de aceitei Marechal o Senhor, Floriano. quando eu vim para a obra, em 87, 88, ela disse uma vez para mim assim, Winston, ela deve estar me ouvindo agora, ela talvez nem lembre. Winston, chega uma hora da vida da gente, quando a gente ora por um motivo, que está na hora de glorificar. Então, quando você lançar a sua ansiedade diante de Deus, comece a glorificar pela vitória e pela resposta que Deus vai te dar. Porque a resposta que Ele vai te dar vai ser a resposta de tudo aquilo que você precisa e muito mais do que você imagina. A palavra fala. Você lembra da chuva? Você está vendo a nuvem aí? Estou vendo a nuvem da mão do homem. Então glorifica que vai vir chuva aí. Vai vir um temporal, Vai pode vir um estar temporal, certo. não é? Porque o Senhor traz muito mais. Então, o que eu entendo, Cleber, sobre lançar-se assim, é desapegar-se totalmente, é confiar que Ele, aí é o que o pastor Pierre falou aqui, é pela fé o caminho, olhando só para Jesus. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. E tudo Ele faz. Tudo ele E fará. sem Glória a fé, só aqui complementando. Claro. Sem fé, você não vai agradar a Deus. E Ele não vai responder. Ele não vai responder. Igual é um cego que precisa de ajuda, que sabe o seguinte: se alguém não me ajudar, eu não ando. Mas ao mesmo tempo eu não confio em quem está me guiando. Então você vai ter problema. Tem que confiar, entrega. Confiar. E no verso 5 desse mesmo capítulo aqui, 1 Pedro 5,5 diz assim: os pastores até falaram sobre isso, né? Semelhantemente, vós jovens, ele fala assim: humilhai-vos, né, diante da potente mão de Deus, né? Ele fala assim: que a seu tempo vos exalte. É o verso 6, desculpe. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo, ou seja, no tempo de Deus. E é o que o pastor Winston falou. É isso aí. Lance sobre o Senhor. Senhor, está aqui, está sobre vós. E olha, agora é só glorificar, porque a vitória vai chegar. E alguns, vamos só replicar a palavra, alguns o têm por tardio, mas ele é longânimo. Ele não chega atrasado. Exatamente. Deus não chega atrasado. É uma palavrinha que muita gente nem entende. Longânimo. Longânimo é o seguinte, ele vai chegar no tempo certo que você precisa. Não se preocupe. Um irmão chegou na porta da minha farmácia semana passada, ele falou assim: você acredita? Ele falando isso pra mim, né? Você acredita, Cleber? Ele falando, né? Você acredita que Deus resolve quando não tem mais solução? Eu olhei para ele e falei assim: fala. Eu queria saber onde ele queria chegar, né? Não, porque todo mundo fala, você não. Deus sempre você tem uma solução para tudo. Você não tinha nada, estava na rua da amargura. Falei, rapaz, e aí, todas as vezes que eu não tenho mais solução nenhuma, Deus responde a minha oração. Mas, a súplica daquele que lança eu não tenho mais ninguém a seguir que possa resolver. Confiança é entrega total, é um clamor, uma súplica de uma entrega total que só Ele pode resolver. Não é melhor fazer isso no início ou deixar para o final, sofrer mais? É melhor fazer logo. Glória. Entrega e descansa hoje. Que maravilha. Pastor Ricardo Castro, a irmã disse assim: Kleber, pergunta aos pastores, por favor. Eu espero há 31 anos pela salvação do meu esposo. Eu realizo a obra, né? Mas dói no meu coração olhar para meu esposo todo dia e ver que ele não está indo à igreja, né? Como eu posso fazer? Como eu posso lançar sobre o Senhor a minha ansiedade sem me entristecer? Eu acho que o pastor Winston já respondeu, mas... Com certeza, e com muita propriedade, Não né? E você também tocou um texto aqui que até nós não tínhamos falado aqui, né? É o tempo do Senhor, né? Para que Ele vos exalte. Às vezes a bênção pode demorar um dia, um ano, anos, ou 31 aí, mas quando vier no tempo do Senhor, de acordo com o projeto de salvação dele, ela vem completa. Aleluia. Então a palavra para essa irmã é a seguinte: minha irmã, não desista. Sabe por quê? Tem uma promessa na palavra que é maravilhosa, né? Jesus. Não é isso? Uma Cremos. promessa de salvação da família, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, é crer. A fé
ela tem que ser exercitada dia a dia, né? Mas não é uma fé, como vimos no seminário deste final de semana, deste mundo não, que vem do homem não. É uma fé que vem da eternidade, que vem de Deus. Ela vem, ela entra no coração do homem, entra na nossa vida e ela vai voltar para a eternidade. Então, minha irmã, toma posse dessa palavra, da promessa de Deus que está na palavra. Ó, crê e descansa no Senhor. Lança a ansiedade, essas preocupações. Sabe por quê? No tempo dele, o projeto de salvação vai se cumprir na sua vida e da sua família. E Louvado seja o nome do interessante, Senhor. assim, só uma observação sobre esperar. Você vê o Salmo 40. Esperei O Salmo com paciência no É, Senhor. esperei. E quem escreveu esse salmo? Foi um homem que esperou muito. Davi escreveu o Salmo 40 e vai dizer: esperei com paciência o Senhor, né, pastor Ricardo? Isso. E ele se inclinou para mim. Então é o seguinte, você pega Davi da unção dele até o reinado, ele esperou 13 anos, não foi? Aproximadamente. Aproximadamente 3 a 15 anos. É, então vamos botar para mais um pouquinho, 15 anos. Então você imagina, mas não foi 15 anos, irmã, de moleza não, foi 15 anos de perseguição, que Saul querendo matar ele fugindo, ele indo para monte e indo para outro lugar, mas só que se ele fosse colocar a razão no meio, porque a fé ela vai na contramão da razão. Se ele for botar a razão contra a promessa de Deus, Deus não tem nada comigo mais não, eu vou resolver minha situação do meu jeito. Mas só que ele esperou. Aí ele vai escrever esse salmo daquilo que ele viveu. Por quê? Porque a igreja, ela vive, ela fala daquilo que ela vive. Amanhã o seu marido vai se converter. Essa promessa vai se cumprir, irmã. Porque Deus, ele não é como homem, para que imita. Vai se cumprir essa promessa. Aí, irmã, depois vai chegar alguém perto da irmã, vai dizer: irmã, eu estou há tantos anos esperando. Aí você vai poder testemunhar. Vai dizer: eu esperei 30 e poucos anos, hoje meu marido é um servo de Deus. Ô Pierre, e tem outro detalhe. Às vezes a bênção, né, a porta que nós queremos, estamos esperando do Senhor, a resposta de uma oração, de uma necessidade, né, como essa que foi colocada aqui, às vezes é algo muito pequeno que está se separando, né? Mas olha o que fala a palavra: o choro pode durar uma noite, não é isso? isso aí. Mas a alegria vem pela manhã. Então, persevera no Glória a Senhor. Deus. Em servir ao Senhor com fidelidade, em Aleluia. obediência, em oração, a bênção vai vir, né? Desculpa, terminou, Pode falar. pastor? Eu queria só para completar aqui Aham. que a palavra, o momento ele é profético, né? A palavra ela é atemporal, Sim. né? Mas ela é viva, Aleluia. ela é eficaz, Aleluia. né? E ela vai se cumprir em nossas E vidas. jamais voltará vazia. Glória a Deus. E o texto diz: o choro pode, não diz que vai durar uma noite. Pode durar uma noite. Pode. Talvez na sua vida, já é uma pessoa, vai durar uma noite, mas talvez na sua que está ouvindo agora, Vai até 10 horas. Vai até daqui a pouquinho. E o Senhor vai te abençoar. Então confia no Senhor, né? O choro pode durar uma noite, Aleluia. mas a alegria vem pela Você manhã. falando isso, a gente lê na palavra, ele falou de Ezequias, né? Isaías foi lá, você vai morrer. O que ele Virou, fez? Orou, não saiu do Isso. pátio. Não, e tem um detalhe, ele se humilhou diante de Deus. Essa palavra que ele chorou muitíssimo. Ele Verso lançou 6, né? sobre o Senhor a problema Verso dele. 6, humilhou-se, lançou e a resposta veio. Glória a Deus. A Sulamita, Exatamente. a Sulamita com o filho morto, ela não foi até o profeta? Foi. Agora, teve pessoas que... A mulher do fluxo, quanto tempo, né? Procurou. 12 anos. Procurou, rodou. Mas a hora que ela achou... A casa lançou, foi curada. Mas a filha de Jairo foi quase que imediato. É. Então, Deus tem na sua economia, é da economia de Deus. Mas o interessante é você lançar sobre o esses Senhor. exemplos eu trouxe Né? só pra gente, pro irmão que está nos ouvindo, o seguinte: Uns demoram mais. descansa em Deus. Isso mesmo. A bênção, ela vem num piscar de olhos, seja com 10 anos, com 5 minutos, mas quando você descansa. O irmão Zeno, lá em São Mateus, ele falou algo interessante aqui. Ele falou assim: Kleber, lançar, ele falou assim: eu entendo, é você pegar um fardo pesado e lançar sobre o Senhor e esquecer. O que ele vai fazer com o fardo é da economia de Deus. Não fica pensando o que ele vai fazer. Será que ele... Não, é lançar e esquecer. E Deus, ele vai... A Bíblia diz aqui: no momento dele, a seu tempo, vos exauste. É da economia do Senhor. A irmã Beth Coelho, lá de Valadares, disse assim: Kleber, hoje meu celular não despertou. Eu não pude ir à madrugada na minha igreja. Então, como recurso, eu estou ouvindo aqui pela Rádio Manaim. E foi muito importante para mim, em todos os sentidos,
Amanhã, às 6 da manhã, faria uma cirurgia pela 3ª vez. Eu estava ansiosa e aprendi agora que vou controlar a ansiedade e descansar no Senhor. Orem por mim. Essa palavra de hoje me coloca qualquer pessoa de pé. Que Deus abençoe vocês. Oro sempre por vocês aí da Rádio Manaim. Ok, minha irmã. Olha, ela disse assim, ela até cita aqui, né? Eu estou na situação dessa irmã. Amém, é isso mesmo, né? Ela conta aqui uma situação de uma irmã na igreja dela que não podia engravidar. E o Senhor fez uma promessa. 22 anos depois, ela teve o seu filho, o nome dele é Abraão. E com Abraão foram 25 anos, né? Só para lembrar aqui, o Isaac. Foram 25 anos depois da promessa, quando Deus prometeu que ele ia nascer. Queridos, são 7 horas e 17 minutos, nós vamos fazer um intervalo. O Josias, vamos fazer um intervalo, é isso, né? Ok, então, vamos louvar o Senhor. Daqui a pouco nós voltaremos orando e na reta final aqui do nosso pós-madrugada de hoje. Rádio Manaim anunciando Evangelho Eterno, 7 horas 21 minutos, 7h21. Eu vou contar uma experiência rapidinho, vou pedir para o pastor Leandro Bázio, que está orando, né, pelos irmãos, que nós já citamos aqui no início do programa, que precisam de orações. A irmã disse assim, Kleber, eu tive uma grande experiência, eu orava pelo meu filho, eu ficava ansiosa em oração ao Senhor. Um dia, eu orando ao Senhor, o Senhor falou no meu coração, irmã, deixe comigo, se você me pede e não confia, como eu vou dar essa vitória se você entra no caminho e não me deixa fazer a obra? Meu Deus, se Deus falasse comigo, meu Deus do céu. Então eu senti que fazia tudo errado, então passei a realmente deixar nas mãos do Senhor, descansei no Senhor e Ele tem feito essa obra na vida do meu filho. Glória a Deus! E é assim que funciona mesmo, né? É entregar, confiar no Senhor. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Pastor Leandro, por favor, 7 horas e 22 minutos. Você que está em casa, feche seus olhos. Nós vamos orar. Peça uma bênção ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Momento de oração. Senhor, pedimos pelo sangue de Jesus uma bênção para este dia. Aleluia. Que este sangue possa circular no corpo vivo do Senhor Jesus. Agrega o teu povo. Dê uma bênção, Senhor, os tratamentos nesse dia, cirurgias. Envia, Senhor, os teus anjos, traz a paz, as respostas, os ministros que ministram, Senhor, em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Dê uma bênção, Senhor, todos que fazem tratamentos, quimioterapias, Senhor, que haja o alento, mas em especial a voz do Senhor possa ser ouvida em cada necessidade. Dê uma bênção aos lares, Senhor, a evolução das crianças, Senhor, as mentes, os corações, opera para que tudo possa ser provido pelo Senhor. Que este sangue circule vivamente, Senhor, neste corpo e que tudo o teu povo possa estar na obediência ao Senhor. Aleluia. Abençoa assim neste dia, para que nesta semana também a graça do Senhor esteja presente no meio do teu povo. Sim, amém. Oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Deus tem ouvido o seu clamor nessa manhã e nós estamos recebendo aqui muitas mensagens de irmãos, né, que falam sobre ansiedade, irmãos que estão ansiosos, né? Mas temos que descansar no Senhor. Essa palavra foi providencial nessa manhã, na vida de muitos. Deixa eu mandar um abraço aqui à irmã Heleniva Souza. Ela é da onde? Da igreja do bairro Nova América, em Teixeira de Freitas, onde está o pastor Lázaro. Um abraço, irmã Heleniva. Deus abençoe, viu? Obrigado pelo carinho. Sei que a senhora ouve a gente aí todas as manhãs, não é isso? Obrigado pelo carinho da senhora, tá bom? Olha, Deus abençoe. Receba aqui o nosso abraço e quando a senhora estiver aqui em Vitória, por favor, venha nos conhecer aqui na Rádio Manaim, né? Ela é mãe de um diácono e esse diácono mudou para Santa Teresa aqui, na região aqui pertinho de Fundão, aqui chegando aqui na Grande Vitória, e ela manda esse abraço aqui pra gente. Muito obrigado pelo carinho. Bom, temos aqui 6 minutos para nos despedirmos. Pastor Winston, obrigado pela vinda aqui nessa manhã. Seja bem-vindo aqui à equipe da segunda-feira. Paz, Senhor, pastor. Pai do Senhor Kleber, 6 minutos é pouco tempo. Kleber. Pouco tempo. Ainda há tempo. Obrigado, pastor Ricardo Cássia, pelo bem-vindo mais uma vez. Que seja só bem-vindo, nada de bem-ido. A terça já foi bem-ido, mas foi uma bênção. Dá um abraço para os irmãos da terça-feira, o Lorenzo, meu amigo Wagner,
né, o Claudemir, irmãos maravilhosos que durante um bom tempo ali nós ficamos juntos. Pastor Leandro, um prazer estar junto com o companheiro aqui. Pastor Pierre aqui, muito carinhoso aqui do lado. Uma bênção. Quero mandar um abraço para a irmã Marta, lá de Alagoas, e o pastor Pedro Cavalcante, lá em Maceió. Muito queridos eles. Não poderia deixar de mandar um abraço para eles. E para minha sogra. Só tô aqui hoje por causa da minha sogra, Kleber. É mesmo? É, minha sogra hoje me emprestou o carro dela. Tá bom, tá certo. Então um abraço para ela, um abraço para minha esposa, minha família, para minha igreja lá em Vila da Paz, que não é minha, né, é do Senhor. Ali em Domingos Martins, uma igreja maravilhosa. Mas está faltando uma pessoa, né, Kleber, para encerrar aqui. Amém. Que é a Rafinha. Amém. Né? Que Deus vai abençoe. estar ouvindo a minha netinha querida, que eu tô com saudade. Beijão para ela. Pastor Glória a Deus. Pierre Aquino. Pastor, obrigado também por vindo aqui nessa manhã. Boa semana. Deus abençoe. Deus abençoe a todos também, meus amigos, né? O Senhor me deu um grande presente de estar com vocês aqui na rádio. Um presente que eu recebi no final do ano passado, né, Kleber? É verdade, pastor Foi, Pierre. acho que foi em Pastor, setembro, outubro, pastor né? está conosco, né? Nós começamos aqui, foi um presente que Deus me deu e eu tenho aprendido muito com os companheiros, né? O que eu quero agradecer a Deus por essa grande bênção e mandar um abraço lá para a igreja onde eu estou, ali na Barra de Jucu 2, abraçar os irmãos que têm me tolerado ali há quase 5 anos. Abraçar todos os diáconos, as senhoras, Amém. que são mulheres de Deus, mulheres de oração, e que, por certo, o Senhor tem me sustentado o meu ministério ali, por certo é por conta das orações delas, né? Glória a Deus. E eu queria mandar um abraço também para minha esposa, para os meus filhos, para todos os irmãos que estão ali de Terra Vermelha também, aquela região tão abençoada. Amém, querido. Muito bem. Deixa eu mandar um abraço aqui ao diácono Railton, filho da irmã Eleniva Souza. O Railton está ali em Santa Teresa. Um abraço. Fala em Santa Teresa, abraço ao diácono Anderson, que está indo agora nesse momento para Nova Venécia. Que Deus te guarde e proteja aí nas estradas, meu querido irmão. Pastor Leandro Badic, parabéns pelo filho que nasceu, né? Tinha tempo que eu não vi o pastor. Um abraço na esposa. Obrigado por ter vindo aqui nessa manhã. Boa semana. Nós que agradecemos, né, a oportunidade de estarmos aqui, em gratidão ao Senhor. Aos irmãos, né, que têm nos recebido também nesse convívio, nessa oportunidade de estarmos juntos, nesse tempo. Mandar um abraço também para a igreja, né, de Praia da Costa 1. Todos que têm lutado, né, pela causa, pelejado nessa etapa e que têm estado aí ombro a ombro em oração. Motivo de grande alegria. Aos companheiros que estão aqui, as famílias, as esposas de todos, os filhos, que o Senhor possa abençoar a todos e todos os irmãos que nos ouvem também. Deus abençoe a todos. Amém, querido. Hoje é aniversário do Valnei, meu querido irmão, lá do Rio de Janeiro. Parabéns, que Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe. Obrigado pelo seu carinho, que Deus te abençoe. Seu aniversário hoje, um dia tão especial. Receba aqui o nosso abraço e felicitações. Que Deus possa continuar te abençoando aí. Tá bom, Valnei? Grande abraço. Pastor Ricardo Cassa, obrigado por estar conosco aqui e com essa doce presença, né? É um gentleman. Passeou, pastor Ricardo. Pai do seu Kleber, mais uma vez, os pastores presentes. O Kleber, como o Leandro acabou de falar, né? Estamos aqui em gratidão ao Senhor, né? Por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Para nós é uma alegria estar aqui, compartilhar desta bênção, né? E eu deixo aqui também um abraço fraterno aos irmãos das igrejas ali do bairro de Fátima, né? Estamos congregando ali as duas igrejas, Fátima 1, Fátima 2. Um abraço para cada um dos irmãos, né? Aqueles que até já participaram conosco aqui desse período da madrugada. Um abraço ao pastor Wallace, né? Agradecer a ele, né? A mensagem que ele já me enviou aqui também de manhã. Pastor Wallace, sempre amável, né? É o pastor, né? Sempre atencioso, né? Sempre atencioso conosco. Então, agradeço a ele, a essas orações que foram feitas, né? E que Deus continue nos abençoando e sustentando, né? Louvado seja o nome do Senhor. Um abraço a todos. E um abraço ao nosso irmão Neemias, que aqui está conosco. Já tocou até o despertador para eu parar aqui. Um abraço, irmão. Neemias está aqui conosco, vai embora para os Estados Unidos. Boa viagem, que Deus abençoe, prazer em conhecê-lo, né? Bom retorno aos Estados Unidos, ele que está lá há mais de 20 anos. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Uma alegria estar conosco aqui.
A você, ponto final no nosso pós-madrugada de hoje. Uma boa semana, que Deus te abençoe. Você que está pela TV Manaim, agora você vai ficar com a programação da TV Manaim. E nós iremos continuar com a nossa programação aqui no Bom Dia Manaim, pela Rádio Manaim. A todos, a paz do Senhor Jesus.